Boa noite. Boa noite a todos presentes aqui na Casa Fraterna. Sejam sempre muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão em casa no Insta. Espero que vocês gostem da palestra, que se sintam bem e que consigam, através da palestra, respostas para as indagações, para as aflições, para as questões que vai na alma de cada um. Nós vamos dar alguns recadinhos. A Fraterna está com promoção de livros. São livros seminovos, um livro por R$5 e 3 livros por R$10, tá? Então todos estão convidados a vir apreciar os livros, olhar. Nós também temos a biblioteca da casa. Caso vocês queiram solicitar algum livro, pode fazer a solicitação também, tá bom? E conhecer também a nossa biblioteca, tá bom? Lembrar que quando vir a casa de sábado, de quarta e domingo, tem que agendar antes, tá bom? Então, agenda, porque é necessário nesse momento de Covid-19, nesse momento de aprendizado aí que o plano espiritual está nos orientando através desse bendito vírus. Amanhã, 3/12, às 20 horas, nós vamos ter uma live com a Flávia Pedrol. Ela vai falar sobre oportunidades não compreendidas. Tá bom? Então, vamos serenar os pensamentos agora. Aqui na Casa Fraterna e no lar de vocês, ou no trânsito, onde vocês estiverem. Procurem relaxar, elevar os pensamentos ao nosso Deus, Pai, Criador, ao nosso Mestre Jesus Cristo. E vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de sermos melhores do que ontem. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade da live, dessa palestra presencial, pelos ensinamentos que iremos receber esta noite e que possamos, Pai, estarmos vigilantes no nosso dia a dia, em nossos lares, nosso trabalho, em todos os lugares por onde estivermos. Muito obrigada, porque nunca nos abandona, sempre está conosco. Sempre nos envia os irmãos de luz para nos auxiliar. Gratidão, gratidão. Assim seja. Então, vou passar a palavra para o Sérgio, o palestrante da noite, que eu já conheço daqui, conheço dos Irmãos Unidos. Aprecio muito e eu tenho certeza que vocês também vão apreciar muito a palestra dele. Tá bom? Então, boa noite para todos. Sérgio, por gentileza. Ó, microfone. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Deixa eu me ajeitar aqui. Só um minutinho. Só um segundinho. Vamos lá. Pôr o microfone. Muito bem. Pode ser aqui. Esse microfone aqui, na verdade, é um disfarce. É pra gente não sair muito longe aqui do... Ele segura a gente aqui, né? Então tá, muito boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Essa casa me traz recordações muito agradáveis. Nas minhas primeiras visitas, há muitos anos atrás. E a casa era invertido, né? O salão era invertido, não é? E eu me lembro com muita clareza as primeiras vezes que eu estive aqui. Foi muito, muito agradável mesmo. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a piedade. Está lá no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de falar da piedade, é importante a gente dizer que nós precisamos perseverar. A iniciativa da casa é uma excelente iniciativa, viu? Nós precisamos motivar os nossos irmãos a estarem com a gente. Claro, tem os limites aí, não é?
E estou muito feliz de vocês estarem voltando assim, né? Gradualmente, tranquilamente. Bom, então, deixa eu ver se tem mais algum recado para dar. Tem 2 negócios aqui, é assim mesmo? É um só que põe, né? Ah, eu também estou querendo usar os 2, não dá, né? Um de cada vez. Para ter um alcance maior. Para ter um alcance maior, né? Então, nós temos lá nós temos lá esta mensagem, que é uma mensagem muito interessante. E esses dias eu ouvi uma mensagem no rádio, né? No rádio não, no YouTube, acho que era do Haroldo Dutra, que ele faz a reprodução de mensagens do Chico todos os dias, né? E eu reparei uma coisa interessante lá. Ele dizia que nós precisamos continuar conhecendo, sempre conhecendo, porque conforme nós vamos conhecendo, nós precisamos criar discernimento. É um discernimento pessoal. O discernimento não dá para a gente pegar dos outros. Nós não podemos só repetir o que os outros falam. Nós precisamos concluir por nós mesmos. Nós precisamos criar discernimento. E é nesse ponto que eu acho muito interessante, porque a doutrina nos dá condições para isso. Nos dá uma enorme condição para que a gente possa ter discernimento. Ou seja, para que a gente possa pensar por nós mesmos, não é? Bom, depois de tudo isso, nós vamos encontrar nessa mensagem um recado muito interessante, muito legal, porque ele diz que é através da piedade que nós vamos, por assim dizer, amolecer o coração. Mas como assim, não é? Diz que a piedade é irmã da caridade. Veja que interessante, a piedade é irmã da caridade, olha só que coisa. E que nós precisamos, né, com toda certeza, termos, por assim dizer, uma aproximação da necessidade alheia. Veja, nós não podemos passar indiferentes à necessidade alheia, nós precisamos ter esta aproximação. Ele começa dizendo assim que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade. Olha que coisa legal. Bom, e é justamente aí que nós precisamos parar e discernir um pouquinho, não é? Porque qual é o nosso objetivo aqui na Terra? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para que viemos aqui para a Terra? O que estamos fazendo efetivamente aqui na Terra? É isso que nós precisamos de vez em quando pensar a respeito, não é? Então a gente vai percebendo que cada um de nós se encontra num determinado degrau aqui na Terra. É como se fosse uma grande escada e nessa escada nós estivéssemos cada um em determinado degrau. Algumas pessoas já estão num degrau mais avançado, porque já tiveram oportunidades, já tiveram condições de avançar à nossa frente. Não é muito difícil a gente entender isso quando a gente pensa, por exemplo, numa escola. Às vezes nós temos alunos numa mesma sala, mas cada um dos alunos está num determinado nível de entendimento. Às vezes sobre a mesma lição. Tem alunos que conseguem perceber claramente o que é aquela lição, o que ele precisa fazer com ela, e tem alunos que têm mais dificuldades, têm um pouco mais de preguiça ou alguma outra coisa que o impede de acompanhar a lição como ela deve ser acompanhada. Então aqui na Terra, como nós temos liberdade de atuação, não é? É uma coisa chamada livre-arbítrio, nós podemos nos interessar mais por alguma coisa ou menos por outras coisas. E é por isso que nós estamos em desnível. Mas esse desnível também é importante para todos nós. Por que ele é importante? Porque é ele que vai nos ajudar a ajudar aqueles que estão num nível menor do que o nosso e aqueles que estão num nível maior sermos ajudados por eles. Então nós estamos misturados, cada um em um determinado nível de evolução, justamente para isso, não é? Então ele está dizendo aqui para a gente que na verdade nós precisamos aprender a ter sentimento pelas dificuldades dos nossos semelhantes. Então, muitas vezes a gente não gosta muito de estar junto de determinadas situações ou circunstâncias, não é? A gente vê às vezes um pedinte no metrô, no ônibus, em algum lugar, aquilo já deixa a gente um pouco alterado, aborrecido, chateado. Ou a gente vê na televisão esta ou aquela situação que foi difícil para alguém, ou aquela situação que foi desagradável para algum grupo de pessoas,
e nós ficamos confrangidos com isso. Obviamente que nós ficamos, mas alguns de nós ainda possuem um negócio chamado egoísmo, e esse egoísmo faz com que o nosso coraçãozinho esteja fechadinho para essas possibilidades de auxílio mútuo. E é justamente aí que ele fala para a gente que nós precisamos permitir nos sensibilizarmos com as dificuldades dos nossos semelhantes. Olha, uma questão bastante delicada essa, né? Porque não raras vezes a gente passa de largo a necessidade. Todos já devem ter ouvido falar, né, a parábola do samaritano, né? E passam ali pela estrada, né, diversas pessoas, só o samaritano, que era considerado aquela pessoa meia de má vida, que acaba socorrendo aquela pessoa que está ali necessitada de um socorro, não é? Então, e com base nisso, nós vamos percebendo que muitos vivemos mais ou menos assim. A gente parece que quer esconder o sol com a peneira, não é? A gente sabe da necessidade que muitas vezes está ao nosso redor, mas muitas vezes a gente não se condói, a gente não se solidariza, a gente quer passar a largo, quer passar a distância do problema. E aí ele coloca aqui pra gente que nós precisamos buscar abnegar-se uns pelos outros. É assim que nós vamos fazer um mundo melhor. Você sabe que a mensagem é tão curiosa, mas tão curiosa, se a gente aprofundar no discernimento dela, ele está dizendo aqui que a mensagem que a piedade é o amor, né? O devotamento, que a piedade tem qualidades que podem nos acrescentar algo muito legal. Mas ele fala aqui para a gente que quando todos os povos estiverem submetidos às leis de Cristo, às leis cristãs, nós seremos felizes. Vocês já repararam quanta luta, quanta confusão que tem no mundo por conta de doutrinas assim estranhas, não é? De conceitos errados sobre como viver, de ideias muitas vezes espalhafatosas de como deveria ser a vida, mostrando que a pessoa vai ser feliz se ela seguir esta ou aquele segmento de entendimento. E aqui ele mostra para a gente que se nós conseguirmos colocar as informações e os preceitos do Cristo em andamento, em funcionamento, que a humanidade seria feliz. Então, não é se vai ter mais dinheiro, não é se a classe social está sofrendo, não é se as classes abastadas dominam o mundo, não é esse o problema. É termos mais amor uns pelos outros. Basicamente é essa a chave de tudo. Talvez a gente devesse mandar, né, um recado, uma carta, um e-mail, um recado de WhatsApp para esses nossos irmãos aí que defendem com unhas e dentes determinados preceitos, né, tão curiosos, tão assim ilusórios no mundo, e faz com que as pessoas fiquem em guerras aí constantes uns contra os outros, numa forma bastante desumana, por assim dizer, não é? Então ele fala que quando a doutrina for restabelecida, quando a doutrina do Cristo for restabelecida, ela tornará a terra feliz e fará reinar a concórdia, a paz e o amor. Mas eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Vamos relaxar um pouco, né? Que essa conversa está ficando muito séria, né? Mas é a sensação assim daquele momento que você precisa de um apoio, de uma ajuda, e alguém consegue perceber e consegue alcançar e te ajudar. Então, às vezes, você está vivendo lá um drama de emprego, por exemplo, né? Um drama terrível, não consegue, já foi em diversos lugares, já falou com diversas pessoas e não consegue. E aí, de repente, numa conversinha familiar, numa conversinha fraterna com alguém ou com algum conhecido, a pessoa se interessa por você e vai advogar a sua causa na empresa dela, ou o trabalho que ela faz, e te encaminha para isso, te fala, consegui falar com uma pessoa, vai até lá, faz uma ficha lá, faz um currículo, leva um currículo, faz alguma coisa. Então isso é um sentimento que dá na gente de tamanha satisfação, porque a pessoa percebeu a nossa necessidade e se solidarizou com a gente. Então ela nos ajudou no momento que nós precisávamos. E isso não só nessa questão, mas em outras questões também. Às vezes a gente fica sabendo de determinada pessoa que está ali vivendo um grande drama emocional ou financeiro. Quando a gente pode favorecer, por que nós não favorecemos? Quando a gente pode dar um pequeno e simples e humilde apoio, por que nós não damos?
É justamente isso que ele fala aqui, que nós precisamos estar mais atentos, estarmos com os coraçõezinhos um pouquinho mais amolecidos, porque nós já temos muitos recursos, nós já podemos fazer muita coisa, mas na maioria das vezes a gente recua, a gente volta para trás, a gente segura, a gente desconfia, não é? Sendo que a gente podia ser muito mais solidário, muito melhor cristãos do que nós somos. Não sei se você já viu uma mensagem, eu acho que é do Eurípides Barçanufo, que ele teve um sonho, e ele sonhou que voava, saía do corpo, né? Ia subindo num lugar enorme, num lugar altíssimo. Chegou lá e encontrou uma paragem, encontrou uma pessoa assim meia cabisbaixa, meia chorando. E qual não foi a surpresa dele quando ele descobriu que aquela pessoa era Jesus? Olha que interessante. Ele falou, meu Deus do céu, mas por que Jesus está chorando? O que é isso, né? Ficaram assim, né? Surpreso. Aí ele não consegue falar nada naquele momento, ele abaixa, se ajoelha à frente de Jesus. E quando ele consegue encontrar forças para interpelar o Cristo e perguntar para ele por que ele estava tão triste e tão choroso daquela forma, Jesus então diz para ele que eram para as pessoas, não é? Que estavam na terra, que o conheciam. Aí ele fica assim um pouco pensativo, mas eu conheci Jesus na terra, muitas pessoas conhecem Jesus, mas por isso que ele está chorando. Ele falou, não, as pessoas que me conheciam e não praticavam os meus ensinos. Então isso era uma coisa assim terrível. Por quê? Porque a partir do momento que a gente já tem a informação, já tem o discernimento, já tem a certeza, aí nós precisamos ir ao encontro da prática. É isso que nos falta, a prática cristã. A gente pode sair aí no meio da rua, até sem máscara mesmo, gritando no meio da rua sobre Jesus, batendo na Bíblia com força. Lá na cidade tem um homem que bate, né, na Bíblia, assim, o tempo inteiro, ele fica batendo, chamando a atenção das pessoas, e sair falando do Cristo. As pessoas vão achar que a gente é meio tantando a cabeça, né? Mas se a gente sair com o intuito de praticar o Cristo, aí já é diferente, porque as pessoas hoje, elas estão cansadas de ouvir o Cristo, elas estão precisando ver o Cristo em ações. Então, a gente, muitas vezes em família, as pessoas falam, o fulano vai na casa espírita, né? É espírita, ele é espírita. Mas o importante não é a denominação da casa que a gente vem, né? O importante é a gente ser reconhecido pelo amor cristão. Então, falar assim, nossa, a partir do momento que ele foi para a casa espírita, ele se modificou, olha como ele está diferente. Ou ela está diferente, olha o que ela faz hoje, nossa, olha as coisinhas que ela pensa, olha a ideia de proteção que ela tem, olha a ideia de auxílio que ela tem em família, olha a renovação que essa mulher, esse homem teve, né? Essa pessoa teve, olha que coisa impressionante. Então é isso que as pessoas querem ver, e olha, eu tenho uma absoluta certeza que desta forma nós vamos arrastar as pessoas, nós não precisamos ficar querendo doutriná-las, e não, você tem que ir lá, vai lá tomar um passe, mas vai de máscara. Nós não vamos precisar, né, por assim dizer, ficar doutrinando as pessoas. As pessoas por si mesmas vão buscando caminhos, diretrizes, direções, e elas vão percebendo a alegria e o prazer que é em nos ver e vê-las também dentro dessa renovação cristã. Então, a Casa Espírita favorece demais, dá para a gente um discernimento muito grande, porque ela convida a gente constantemente, vejam, essa mesma mensagem convida a gente à prática do amor, à prática da caridade. Não é só a caridade material, é a caridade moral, inclusive, não é? Aquela caridade de você poder ouvir uma pessoa desequilibrada, ter uma palavrinha certa para falar, não é? Que às vezes a gente escuta alguém, né? Por exemplo, falar mal do nosso time, por exemplo, né? A gente já fica meio desequilibrado, né? Nós vamos falar coisa mais séria, né? Mas sei lá, um ponto de vista, alguma coisa. Você quer conversar com uma pessoa que você está tendo um problema conjugal, por exemplo, né? Está lá com um probleminha com a esposa, com o marido, aí você quer conversar com a pessoa e quer que a pessoa fale exatamente o que você quer ouvir, né? Que você tem que ir mesmo, botar ele no pau, pôr ele na justiça, separar, tomar todas as coisas que ele tem. É isso que as pessoas querem ouvir, né? Então, quando você começa a falar, tem um pouquinho mais de paciência, veja as qualidades, aguenta um pouco mais, de repente você vai achar alguma coisa que você não achou ainda.
As pessoas não gostam, né? Interessante, né? Então, conforme nós vamos crescendo no processo do discernimento cristão, o que vai nos acontecendo? Vai nos acontecer exatamente isso, que a gente vai buscando acertar os nossos pontos, acertar as nossas diretrizes, os nossos caminhos, e vai, por assim dizer, também, o quanto possível, dar caminhos de acerto, caminhos corretos para as pessoas seguirem, conforme nós estamos seguindo. Então, um verdadeiro cristão, por exemplo, ele não deseja mal de ninguém, pode ser até o próprio malfeitor que lhe fez criou-lhe um grande problema. O verdadeiro cristão, por exemplo, ele não consegue ver, né, uma pessoa vivendo aí uma dificuldade maior. O verdadeiro cristão, ele está sempre atento onde ele pode ser útil, de que forma ele pode ser útil. Então, nós vamos percebendo com isso que o verdadeiro cristão, efetivamente, é aquele que tem piedade, que tem amor, que tem caridade, não é? Esse é o verdadeiro cristão, e é isso que ele está nos convidando, para que a gente possa encontrar caminhos e diretrizes, para que a gente possa viver melhor com os nossos semelhantes. Às vezes a gente tem uma pessoa em família, por exemplo, que não concorda com com os nossos conceitos. Às vezes pode acontecer, né? Mas, e daí? A gente precisa aprender a conviver com essa pessoa. Vejam que hoje é tão comum nas redes sociais, né, as pessoas se desentenderem, mas existe uma vantagem na rede social. Você tem aquele problema de bloquear a pessoa, né? Não tem um negócio de bloquear a pessoa, aí a pessoa não pode falar mais com você. Mas é tão fácil bloquear, né? É tão mais difícil tolerar, né? É tão mais difícil aguentar firme, ter sempre aquela palavrinha de equilíbrio, ter sempre aquela palavrinha de bom ânimo e aquela palavrinha de apaziguamento. É tão mais difícil do que simplesmente virar as costas e bloquear e cair fora do problema, né? Então aí nós estamos lidando com a caridade moral. Veja como nós estamos sendo testados na caridade moral, que a gente achou que só faria assim para as pessoas próximas, mas a gente já pode fazer até com as pessoas distantes, através das redes sociais, não é? Bom, então nós vamos vendo que a piedade é aquele sentimento que vai colocar a gente numa condição cada vez mais favorável, porque quanto mais nós nos solidarizarmos com as pessoas, mais amor a gente vai desenvolvendo em nós, porque, não sei, hoje já depois de tantos séculos, né, de batendo a cabeça por aí, né, no nosso caso, né, hoje a gente quer viver um pouco melhor, né, a gente quer ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Então a gente está fugindo aí de contendas, de discussões, de desequilíbrios. A gente está tentando fugir disso tudo, não é? Tanto é que quando surge aí um pequeno desequilíbrio próximo da gente, a gente já procura um meio aí na casa espírita, algum lugar aí para encontrar uma saída, não é? Então hoje nós estamos buscando viver melhor. Mas como é que nós vamos viver melhor vendo os nossos semelhantes em sofrimento? É muito difícil. É por isso que ele vai falando para a gente que nós precisamos aprender a nos constranger ou confranger-se com o sofrimento alheio, que nós possamos ter sempre um olhar de piedade, de amor pelas pessoas em sofrimento. Se não pudermos fazer muita coisa ou quase nada materialmente ou espiritualmente, a gente pode pelo menos lançar um pensamento de bom ânimo ou uma prece, né, por aquela pessoa. Olha um exemplo interessante. Às vezes a gente está numa condução, já aconteceu muitas vezes comigo, né? De repente aparece lá um acidente no meio do trajeto e a gente está dentro do ônibus, a gente não é médico, a gente não tem nenhum conhecimento sobre esse tipo de assunto, mas a gente pode fazer uma prece por aquela pessoa, né? Por aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Às vezes um automóvel, uma motocicleta, uma pessoa no chão, alguma coisa. Então é uma forma que nós temos, que é uma coisa silenciosa, é uma coisa mesmo de amor verdadeiro, amor puro pelo semelhante, amor puro pelo próximo, que é algo que nós também precisamos buscar, entender o nosso próximo de uma forma cada vez mais profunda e entender que determinado degrau da nossa vida, muitas vezes, nós já alcançamos de uma forma fácil, mas algumas pessoas têm dificuldades. Então, para ter um determinado discernimento de alguma coisa, às vezes a pessoa precisa bater muito a cabeça para poder entender, não é?
Então, às vezes a gente tem um olhar de censura, uma palavrinha de censura, mas é porque nós não temos um discernimento aprofundado. Vocês já pensaram, os nossos irmãos do plano espiritual maior, quanto amor eles têm que ter pela gente? Porque olha, quando a gente menos espera, a gente está escorregando e caindo, né? E eles estão sempre dando aquela palavrinha de bom ânimo para a gente, sempre interessados por nós, sempre criando condições favoráveis para todos nós. Então, nós vamos percebendo que eles já têm discernimento. É a mesma coisa nós com as crianças que nós amamos muito. Então a criança cai, se machuca, a gente sabe que isso é natural, não é? A criança vai ter lá uns percalços, vai aprontar alguma coisa, a gente sabe que é da natureza dela, que é da idade dela, tem uma série de situações pelas quais a gente sabe que ela vai chegar nesse ponto. Então a gente não se revolta, né? Não cria aquele problema, aquela confusão, a não ser que a gente seja aquele vizinho, né? Eu acho que todo mundo, bom, pelo menos quem tem um pouquinho mais de 18 anos, igual eu, já teve uns vizinhos assim que a bola não podia cair na casa dele. Tem, vocês tiveram isso? Já tiveram, né? Se a bola caísse lá era um problema grave. Eu tinha um amigo conhecido, tem um amigo conhecido meu, muito amigo meu, e ele é um desses tios aí que a bola não pode cair na casa dele, né? Mas por que não pode? Perguntei para ele, né? Poxa, devolve a bola para cima. Não, eles ficam jogando a bola toda hora lá. Tá bom. E como é que você resolve o problema da bola? Olha a sabedoria que legal que é dele, né? Então, quando algum menino se encoraja de bater na porta dele para pedir a bola, ele vai com a bola na mão e fala assim: não, eu só vou devolver para sua mãe, pede para sua mãe vir aqui buscar. Então, muitos não se encorajam mais de mandar buscar a bola lá, certo? Mas aí ele falou assim: quando tem uma meia dúzia de bola aí no quintal, de repente eu jogo todas elas de volta para lá e tá tudo certo. Então a gente vai percebendo que é assim, né? A gente não vai ser aquele vizinho, né? Porque a gente sabe que a criança mesmo vai ter esses problemas, essas dificuldades. Quando a gente tem um amor muito grande pela criança, um neto, uma coisa assim, de vez em quando eles aprontam cada uma, né? E a gente olha com outro olhar. Olha, esse é o olhar de piedade que nós estamos sendo convidados aqui a olhar. Veja que legal. Então é o olhar de amor mesmo, de compreensão, de carinho. Mas aí a gente pode transferir a ideia do pequenininho para o mais velho, para o maior, né? Se um filho ou mesmo um irmão da gente escorregar em alguma coisa, fizer alguma coisa que não nos agrade, que a gente possa ter o discernimento, a compreensão e entender que aqui na Terra todos nós caímos e cairemos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma mensagem de um companheiro espiritual chamado Emmanuel. De vez em quando esse Emmanuel, ele é meio mal criadinho, viu? Ele fala umas coisas pra gente assim, né? Meio mal criadinho. Então ele está falando que aqui na Terra, a Terra só tem delinquentes. Você fala assim: nossa, mas como assim, né? Não sei, dá uma olhada para trás, olha para trás e veja o que nós já aprontamos, né? Tá certo? Porque ele dizia que não tem saída, são 3 situações. Olha que situação interessante que ele fala pra gente. Ou nós já erramos, ou estamos errando, ou vamos errar. Olha só. Tem saída? Não tem, né? Então, quando a gente vê um irmão errando contra a gente, por exemplo, fala assim: nossa, ele está errando agora, né? Mas quem sabe se o futuro não vai ser eu que vou errar, né? Ou se eu já errei no passado. Veja que é legal a gente ver sob essa ótica, né? No trânsito, por exemplo. No trânsito. Hoje a gente é o senhor do trânsito, né? Conhece tudo, sabe tudo, entende tudo, né? Mas quantas coisas a gente já fez errado no trânsito, né? Então, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada no trânsito, assim, a gente tem que pensar assim, né? Bom, ele está errando agora, mas eu já errei lá atrás. E aqueles que nunca dirigiram e que corrigem os que estão fazendo alguma coisa errada, tem que pensar o seguinte: e eu vou errar lá na frente, no futuro, não tem escapatória, não é mesmo? Então, na nossa vida, basicamente é isso que acontece. Nós vamos viver e vamos, obviamente, experimentar dificuldades, facilidades, problemas, soluções, porque é isso que faz a gente crescer. Então, já pensaram se a gente chega no mundo espiritual, todos nós ingênuos, sem maturidade? É uma coisa complicada, né? Nós somos simples e ignorantes justamente para nos aperfeiçoarmos em conhecimento, em maturidade,
Os benfeitores espirituais não são seres especiais da criação, são pessoas, espíritos, que já martelaram muito na Terra, já bateram muita cabeça, já quebraram muita cabeça na Terra ou em outro planeta para poder chegar onde estão. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa aperfeiçoada numa determinada profissão, dá a impressão que a pessoa já nasceu com aquilo e já faz aquilo desde sempre. Mas quantos e quantos erros a pessoa não teve para poder chegar naquele ponto? As invenções, não precisamos ir muito longe. As invenções, como é que funcionam as invenções? Para a pessoa chegar no ideal, muitas vezes ela gastou ali dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de recursos financeiros, de tempo, e errou dezenas e dezenas e centenas de vezes aquilo que ela ia fazer. O Thomas Edison lá com a lâmpada elétrica, o Goodyear, né, com o pneu, a borracha do pneu, ele faliu diversas vezes para poder chegar onde ele chegou, não é? Então, a gente vai vendo que o aperfeiçoamento é uma coisa de prática. Nós não podemos imaginar que vamos ser cristãos a partir do momento que saímos dessa sala, o verdadeiro e o cristão correto. Nós ainda vamos errar bastante, mas o que nós precisamos é achar formas de aperfeiçoar as nossas ações. É por isso que os Espíritos não param de dizer para a gente que nós precisamos sempre fazer aquele balanço, onde foi que nós erramos, como é que nós fazemos para consertar, para corrigir, para melhorar, não é? Então esse balanço é que vai mostrando para a gente como que a gente vai se corrigindo, se melhorando, com discernimento, com conhecimento, e nós vamos dessa forma nos aprimorando para um futuro promissor que nos espera. Então eu fico pensando assim, que nós somos daqueles alunos da sala de repetência. Sabe aquela sala? Alguém já repetiu de ano? Eu já repetia na sexta série, acho que foi sexta série que eu repeti de ano. Aí os meus amigos foram tudo para a sétima e eu fiquei na sexta, com as crianças, né? A gente pensava isso, né? Fica na sala das crianças agora. Aí eu fiquei na sala das crianças, meus amigos foram tudo para a sétima série e eu fiquei na sala das crianças. Então, se a gente pensar sobre esse aspecto, a Terra significa aquela sala de recuperação. Sabe a sala de recuperação? Muitos amigos queridos nossos já avançaram, né, na escola, estão lá na frente, e nós estamos na sala de recuperação ainda aqui na Terra, né? Criando problema uns com os outros, né? Criando dificuldades, criando coisas aí que só mostra mesmo que são os alunos repetentes. Na linguagem do malcriadinho, os delinquentes, né? Na escola também tem os delinquentes, aquele pessoal que senta no fundo, né? Quebra a carteira, senta na carteira, faz aquela bagunça na sala, né? Nós somos esses aluninhos aí. E aí o diretor da escola falou: bom, gente, não dá para vocês continuarem nessa mesma sala, porque vocês estão atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Aí o que fizeram? Colocaram a gente numa sala, né? Uma sala especial. E essa sala é tão especial, chamada Terra, é tão especial que a gente não consegue sair daqui. Vocês já repararam? O homem pega um foguete e viaja aí sai para o espaço, né? 600 quilômetros para cima, se não tiver uma roupa muito adequada, já vai para a cidade dos pés juntos. Então não dá para sair da prisão, da sala especial de recuperação. Então nós podemos até, né, um ou outro mais estudiosinho aí, pode até pegar uma aeronave e dar uma pesquisadinha ao redor, mas não pode sair muito longe ainda, né? Não pode fazer muita coisa. Então, só na hora que nós formos ter a nossa prova final, não é? Você sabe que tem muita gente que está achando que já vai estar na hora da prova final. Vocês sabiam disso? E eu cheguei à conclusão seguinte: que prova final que nada. No meu caso, né? Não sei o de vocês, mas no meu caso, e tem muito ainda, eu não teria essa bênção. Já pensaram em chegar no mundo espiritual porque desencarnou com Covid? Já pensaram? Aí chega lá o São Pedro, né? Vamos imaginar assim, a alegoria do São Pedro. Você desencarnou? O que foi? Foi Covid. Então passa para cá, nós estamos formando um salão especial para fazermos uma homenagem para todos que desencarnaram de Covid. Eu falo assim, mas será que a gente tem merecimento para isso? Desencarnar de Covid? Mas é uma ilusão da nossa parte, né? Uma grande ilusão, né? Isso é só para quem pode, viu, gente? Não se iludam que vão desencarnar com Covid, não, viu? Vocês estão na sala de recuperação igual eu, tá certo? Quem mandou aprontar, quebrar a carteira, quebrar o vidro da escola? Quem é que mandou? Agora não é Covidinha não que vai tirar a gente aqui da Terra, não, viu, gente?
que vai tirar a gente aqui da terra, é muito trabalho, muito esforço. E olha, vou dizer um segredo para vocês, hein? Não é um grande segredo, mas vou dizer um segredo para vocês. A gente vai ter que se despedir da terra no meio do trabalho, viu? Porque quem está aqui na casa religiosa trabalhando, é só se tiver muito gasto mesmo o corpo físico, porque se não tiver, vejam os antigos aqui da casa, como é que eles desencarnaram, né? Quase aqui dentro, quase trabalhando. Deus me livre, não vão desencarnar dentro da casa, especialmente agora, né? Espere um pouquinho, vai desencarnar em outro lugar, mas não na casa. Mas a gente desencarna trabalhando, e essa é a maior honra que nos compete, porque servir, trabalhar e servir, efetivamente é a honra que nos compete, não é mesmo? Muito bem, eu estou percebendo que nós já passamos por 30 minutos e mais um pouquinho, vamos chegar nos 40 daqui a pouquinho, e a gente pode terminar aí com uma poesia de Natal, porque eu tenho a sensação que esse ano não volto mais aqui, né? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência. Aqui tem umas 20 pessoas, mas eu não sei quantas pessoas tem aí atrás desse vidrinho aí, né? Quem sabe quantos tem, né? Tem gente que está pensando assim, ai meu Deus do céu, se eu soubesse tinha jantado antes, agora estou com vontade de jantar, mas, né? Atrapalhando a janta do povo, atrapalhando a novela, as coisas, né? O cara não para de falar, Deus me livre, né? Pelo amor de Deus. Então, nós vamos fazer uma poesia de Natal e encerramos. Podemos ser assim? Podemos? Podemos. Então não se assustem muito, porque tem expositor muito mais qualificado, que às vezes a pessoa tem que mandar ele parar de falar, porque tem tanta coisa para dar, e eu infelizmente tenho tão pouquinho, então a minha gasolina já está acabando, então peço licença de vocês, tá bom? Muito bem. Bom, tem mensagens de Natal da Maria Dolores, tem da Irene Ferreira de Souza Pinto, e nós entregamos uma mensagem de Natal nesse grupo que nós trabalhamos, nesse grupinho aí, né? Grupinho aí o Amaral Ornelas, né? Essa mensagem, essa eu ainda não tenho de cor, mas é a mensagem de Natal que nós produzimos esse ano, em número bem reduzido, porque tem casas que não estão entregando a mensagem, porque tem aí todos os cuidados que eles querem ter, né? Com relação a papel, caneta, essas coisas aí, né? Bom, mas tudo bem, cada um por si. Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce consolação. Tudo é bênção que se enflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta. Talvez enxergue à porta o mestre pedindo amor. Sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo dos céus sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, lembrança divina que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda, por onde fores, que o Cristo nasceu sem lar. Muito bem, nós estamos sendo convidados aqui para fazermos uma prece e nesse instante também providenciarmos a preparação para os passes coletivos, não é? Nós temos a absoluta certeza que os nossos benfeitores espirituais estão exultando de alegria em poder estar convivendo, o mínimo que seja, aqui com a gente.
Eu tenho a sensação muito pessoal de que eles estavam aguardando ansiosamente esse momento, o momento em que nós pudéssemos enfrentar os nossos medos, os nossos receios e buscarmos a companhia e o apoio deles. Por isso nós te agradecemos, Senhor da vida, por tudo isso e te pedimos com muita humildade em nossos corações, se possível for, estende suas mãos de amor e misericórdia sobre cada um de nós, inclusive nós que estamos em casa por qualquer problema que seja. Abençoa, Senhor, o nosso esforço humilde, ilumina os nossos passos e, se possível for, ajuda-nos a nos corrigir e nos melhorar. Nós não temos palavras melhores para te agradecer e para te louvar, senão aquelas que aprendemos de Jesus há mais ou menos 2000 anos, ao qual nós pedimos licença para pedir o apoio dos nossos benfeitores amigos em favor de todos nós que aqui estamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque são teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem, em nome de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores amigos, nós então pedimos licença para encerrarmos aqui a nossa participação aqui no trabalho, na casa. Muito obrigado pela presença, pela companhia de todos e estejamos firmes para um futuro promissor que nos espera.